E aí, pessoal, a disputa por uma das vagas no meio-campo do Grêmio. Vamos discutir quem vence. Amanhã tem jogo e essa é uma das dúvidas. Ou melhor, esse é o suspense de Renato. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da Mais Ágil para você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, está precisando de um dinheiro extra, está enfrentando alguma dificuldade, Mais Ágil pode resolver o seu problema. Se você tiver FGTS, eles colocam na sua conta em menos de 24 horas. Na descrição do vídeo você tem um link que leva para o WhatsApp da Mais Ágil e ali, conversando com eles, você vai ter o dinheiro em menos de 24 horas, com tranquilidade, sem burocracia e com muito profissionalismo. Mais Ágil é a solução. Gente, vamos lá. Meio-campo do Grêmio. O técnico Renato testou todas as formações possíveis e imagináveis. Talvez uma ele não tenha testado totalmente, mas ele testou todos os volantes. O meio-campo do Grêmio já abriu com o Vijaçante, já abriu com o Thiago Santos, já abriu com o Carbajo, já abriu com o PP, de todas as maneiras. E até o momento segue uma dúvida importante nessa abertura de meio-campo. Como que o Grêmio joga? O Renato gosta de uma figura do número 5, mesmo que ele saia, mesmo que, se a gente for tocar numericamente nessa discussão, é o 3-2, então tu tem dois volantes, mas a gente sabe que um joga mais à frente, outro joga um pouco mais atrás. Nós vimos bons jogos, o jogo contra o Novo Hamburgo, por exemplo, nós vimos um meio-campo com PP mais retraído, Carbajo um pouco à frente e um Grêmio muito forte ofensivamente, com criação de jogadas e com a participação desses volantes. Depois, a gente viu o Grenal, que começa com o Vijaçante, com o Carbajo no banco, mas Vijaçante bem no início do jogo lesiona e Carbajo entra e faz um grande jogo, ele cumprindo uma função mais de primeiro homem. E aí é que a gente pode começar a projetar o que o Renato vai fazer. Nós abrimos, eu e Eduardo Picão, nosso estagiário raiz, abrimos uma enquete no Twitter perguntando para você qual é o melhor meio-campo. Ou melhor, qual a abertura de meio-campo. Porque um dos volantes do Grêmio já deixou de ser volante. Já que Bitelo deixou de ser volante, passou a ser meia. E é uma das estrelas do time, pelo menos no que tange a performance. Está jogando demais, é menino ainda, inclusive já com possibilidade de ganhar um mercado maior na Europa. Então, esse que poderia disputar a posição e que já disputou ali por algumas vezes, hoje já está disputando posição lá com o Cristaldo, está disputando posição lá com o Vina e por aí afora. Agora, nos volantes não. PP, Vijaçante e Carbajo. Dos três, jogam dois. Um vai esperar, vai começar no banco de reservas. E aí está a grande dúvida, que eu não considero dúvida, eu considero suspense. O que a gente tem de indício do Renato? O principal deles, PP joga. PP, o homem da confiança do Renato, e em todas essas formações jogou PP. E a partir do jogo contra o Novo Hamburgo, e principalmente depois do grande jogo que o PP fez no Grenal, ele também tirou da torcida a dúvida. Porque em determinado momento todos queriam Vijaçante e Carbajo, com o PP no banco. PP mais lento, com um pouco mais de dificuldade de reposição e tal. Mas, a partir do jogo contra o Novo Hamburgo, e principalmente no Grenal, PP alçou voos mais altos, em cima da confiança que o Renato deu, e passou também a ter a admiração do torcedor e com o torcedor colocando. Na minha visão, aqui a minha opinião, eu ficaria com PP hoje e também Carbajo, com Vijaçante no banco de reservas, ele sendo a primeira opção para um jogo um pouco mais defensivo, que Renato coloca sempre que acontece esse tipo de situação, ele coloca para jogar o Thiago Santos. Esse sim, um jogador que tem antipatia do torcedor e que, na minha opinião, deveria ser mais preservado. Mas tu tem, então,
tu teria, então, o Carbajo e o PP, com Vija Sante sendo essa primeira opção, e aí tu tem algo mais completo. Eu utilizo muito a expressão, o Grêmio tem 13 titulares, que seria o Vija e mais lá na frente o Ferreira. Na minha opinião, seria basicamente isso. Mas essa dúvida persiste. Se a gente entender que Renato vai seguir o time titular dele sem considerar o caminho do Grenal, o time titular começa com Vija e PP, tendo Carbajo como uma opção. Carbajo que foi o primeiro jogador a entrar quando o Vija machucou. Não foi o Thiago Santos, é preciso dizer isso. Então, o time titular de Renato no Grenal tinha Vija Sante e PP, com Bitelo, Cristaldo e também o Vina. A partir daquele momento, em razão também do fato do Carbajo ter entrado dentro da área, ter feito o gol da vitória do Grêmio, eu acho que muda. Então, esse é o suspense. Porque se a gente pensar, e para mim essa é a grande notícia do Grêmio, sabe? O Grêmio já tem um time. É verdade que falta o lateral direito? É verdade. É verdade que precisa de algo mais ali para o Soares? Nós vamos falar sobre isso porque tem novidade no mercado. É verdade. Mas agora, o que a gente pode colocar é que a dúvida é essa, porque Bitelo é titular, ninguém discute. Cristaldo é titular, ninguém discute. O próprio PP é titular, ninguém discute. O Soares, nada a falar. O Vina também não. O Reinaldo ninguém discute. Kahneman não. O Jeromel quando voltar também não. Então tem o lateral e um outro que é um problema bom. Porque no meio nós não estamos falando de jogadores que não confirmaram. Nós estamos falando de jogadores que confirmaram e nós temos dificuldade de ver qual vai jogar. Inclusive é preciso dizer, esse quinteto do meio campo, que o Grêmio considera 6 ou 7, se tu considerar o Ferreira ali também, são de jogadores confirmados. Não são de jogadores que precisam ganhar espaço, não são de jogadores que estão com maior dificuldade, não. São jogadores confirmados que começam a disputar a posição pelo lado de cima, não pelo lado de baixo. Já na lateral direita e um pouco na lateral esquerda, não. Aí eu concordo. A lateral direita tu não tem uma grande confirmação. Na lateral esquerda tu tem um que é médio, mas que também não veio jogar no nível que a gente imaginou. Então, essa discussão que a gente criou aqui no meio-campo é uma discussão para outro patamar, o que sempre é importante. Não esqueçam, façam parte do Clube do CCD, o espaço de membros aqui do canal. Façam parte do Clube de Membros. Lembrando que a gente deve ter live hoje à noite, que antecede o jogo do Grêmio amanhã. Amanhã nós vamos fazer a jornada no Baldaço. E eu não sei se eu vou sortear hoje ou vou sortear no outro dia. O fato é que nós temos muita coisa aqui para conversar, muita coisa para fazer, e o nosso canal está aí. Já tivemos 2 ganhadores nas camisas aqui. Claro, quem for sócio do Clube do CCD pode, inclusive, mandar mensagem e ter preferência na tela. Faça parte do Clube do CCD e ajude este canal. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.